Se você acordasse sem memórias, amarrado em uma maca com um médico maluco querendo te usar em experimentos horríveis, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Joey e Elizabeth tentando sobreviver a um psicopata extremamente inteligente. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Doutor Insano em experimentos macabros. E galera, antes de começar o vídeo, eu tenho uma surpresa para quem ficar até o final. Então, com o recado dado, bora pro vídeo. Esse cara está prestes a sofrer o maior trauma de sua vida. Um homem acorda em uma maca completamente dolorido, e assim que olha para o seu corpo, ele percebe que tinham ferimentos e pontos espalhados por toda a sua pele. Como se não fosse suficiente, o cara parecia estar perdendo bastante sangue, e como ele não tem memórias de quem é ou do seu nome, vamos chamá-lo de Joey para não ficar confuso. Assustado, o homem tira os catéteres de seu corpo, e sem forças, ele se joga no chão, arrastando seu corpo ferido por um corredor até o que parecia ser uma saída, sem notar o homem que estava circulando atrás dele. Só que quando Joey estava chegando perto da saída, ele acaba esbarrando em um balde e chamando a atenção de seu sequestrador, que o leva de volta para a sala de operações. Muito tempo se passa e Joey desperta novamente. Percebendo que seus ferimentos estavam melhores, ele tenta falar, mas não consegue, pois sua garganta estava cortada. Porém, o mais aterrorizante é que esse maluco parece ter sequestrado outra vítima, uma garota que vamos chamar de Elizabeth. O médico começa a fazer exames em Joe para testar o quão recuperado ele estava, e quando acaba, ele prende o cara na maca e leva Elizabeth para outra sala de operação. Com isso, o cara vê uma chance de tentar escapar e desata a faixa que o prendia, mas antes que conseguisse se libertar, o doutor aparece e apaga Joey novamente para que ele não fugisse. Ok, essa situação por si só já é suficientemente bizarra. Ninguém iria querer acordar em um lugar sem nenhuma memória e sendo cuidado por um médico aparentemente maluco. Isso assustaria qualquer pessoa, mas se Joey ainda está vivo é porque talvez o cara não tenha intenções tão ruins assim, já que se ele fosse um traficante de órgãos, o seu paciente já estaria morto ou preso em uma banheira de gelo e sem um rim. Mas o que parece, o doutor estava literalmente juntando os pedaços do homem, e seja lá o que tiver acontecido com ele, foi grave o suficiente para separar todos os membros do seu corpo. E como eu disse antes, essa situação é extremamente tensa, mas Joey está literalmente caindo aos pedaços, e tentar fugir numa situação dessa é completamente inútil, já que ele não conseguiria correr ou até enfrentar o doutor maníaco que estava cuidando dele. E mesmo que a gente não saiba quais são as intenções do médico, o melhor a se fazer é literalmente esperar a oportunidade certa para escapar. De preferência, quando você conseguir fazer mais do que se arrastar numa velocidade de 5 centímetros por segundo. Agora, o que é realmente preocupante é o fato de que Joey está completamente cheio de pontos e sem voz. Ou seja, talvez o médico tenha cortado suas cordas vocais para impedi-lo de gritar, o que pode significar que o local não é a prova de som. E pode ser que tenham pessoas por perto que seriam capazes de ajudar o paciente caso ele consiga pedir por socorro. Algum tempo se passa e o rapaz acorda novamente, mas dessa vez ele nota que tem companhia. Então Elizabeth diz que estava muito feliz em finalmente ter alguém para conversar, e pede para Joey pegar leve, pois ele apagou por dias. E aí ela pergunta se o cara conseguia falar, mas obviamente não tem resposta. Então ela pede que o cara balance a cabeça para responder suas perguntas, e questiona se ele sabia onde estavam, quem era o seu cuidador que vivia dizendo ter salvo eles, e quem ela ou ele eram, pois Elizabeth também estava sem memórias. Mas ao notar que seu amigo sabia tanto quanto ela, a jovem começa a perder as esperanças. Então muito tempo se passa, e dessa vez o paciente desperta com sua companheira ao lado, mas completamente apagada, enquanto que o doutor maluco limpava uma quantidade absurda de sangue no chão. E aí ele nota que uma ferida no ombro de Joe estava com os pontos rompidos, e fala que precisaria abrir de novo se quisesse consertá-lo. E mesmo resistindo à anestesia até o último segundo, o cara não tem forças, e acaba apagando novamente. Depois de mais algum tempo, o médico vem trazer comida aos seus pacientes, e diz que aquilo era um mingau feito com ervas, que iriam ajudar em seus tratamentos. E aí ele tenta forçar Joey a comer, mas o homem se recusa, e vendo que o doutor estava ficando irritado, Elizabeth pede para comer primeiro, e livra o seu amigo de um grande problema. Só que assim que coloca aquilo na boca, ela cospe por ser muito amargo, e o cara explica que eram ervas de Golden Seal, que eram usadas para combater infecções e bactérias, além de diminuir espasmos musculares. E depois de dar comida para a garota, o médico volta a tentar alimentar Joey, que não só se recusa como cospe a comida no doutor. E digamos que ele só para de bater no cara, porque Elizabeth começa a engasgar. E enquanto partia dessa pra melhor, ela se lembra que estava em um quarto de hotel, até que ouviu alguém entrando e foi atacada por um maníaco. Porém, quando achava que ia bater as botas, o doutor consegue trazê-la de volta usando o desfibrilador, e dizendo que essa foi a segunda vez que salvou seu pequeno anjo. Então ele coloca a jovem de volta na maca, e diz que teria que sair para se preparar para os próximos dias. Bom, esse esquisitão trazer essa garota depois
depois de um tempo, mostra que de alguma forma ele está literalmente sequestrando pessoas aos poucos, já que se tivesse salvo ela junto com o Joe, ambos estariam se recuperando ao mesmo tempo, pois supondo que eles sofreram um acidente de carro, não dá para cuidar de um e deixar o outro partido ao meio. Portanto, o mais lógico é que Elizabeth tenha sido trazida após o paciente masculino. Porém, isso não é de todo mal, afinal galera, para fugir é extremamente necessário formar alianças que aumentem a chance de fuga. Mas como ambos pareciam estar na mesma situação ferrada, o que Joey podia fazer era conversar com a garota e tentar bolar um plano junto dela para escaparem no melhor momento possível. E para isso seria importante que eles se recuperassem, pois o doutor definitivamente não irá deixá-los escapar facilmente, e ambos deveriam usar esse tempo para estudar a estrutura do local, possíveis pontos de fuga e, claro, a rotina do seu sequestrador, os horários que ele come, dorme ou até mesmo sai dessas instalações para conseguir algum tipo de mantimento. Afinal, ninguém vive de ervas a vida toda, então o cara definitivamente deve sair para conseguir suprimentos em algum momento, e essa seria a hora ideal para escapar. E planejar todas essas alternativas são pontos cruciais para conseguir escapar com êxito, e sem perder nenhuma parte do corpo no processo. E se necessário, eles podem até entrar em luta corpo a corpo com o maníaco, já que mesmo completamente detonados, eles ainda estavam em maior número, e com as feridas curadas, eles facilmente conseguiriam derrubar o doutor caso o pegassem desprevenido. Ainda mais levando em conta que o cara anda mancando, e isso pode ser algo importante em uma luta ou em uma fuga, se bem que tem algo estranho em toda essa história. O fato de que quando o médico ofereceu a Golden Seal para os dois, e ele ter mencionado que elas curavam infecções e matavam bactérias, é de fato verdade, já que essas ervas podem ser usadas para tratar determinados tipos de feridas, agindo como um antibiótico natural. Então, se o doutor está tendo tanto cuidado para manter os seus pacientes vivos com o que ele tem disponível, talvez ele não represente uma ameaça, e de fato só seja uma pessoa perturbada mentalmente, que está tentando ajudar dois desconhecidos. E provavelmente no momento em que ele usou o desfibrilador, ele tomaria um choque junto com a Elizabeth, pois ele estava por cima do corpo dela, e digamos que esse tipo de choque não seria nada agradável, e poderia até colocar o cara para dormir. Mas alguns dias se passam, e o médico decide levar seus pacientes para fazer uma fisioterapia agradável. E enquanto eram levados em cadeiras de rodas pelo lugar, a dupla fica assustada ao verem que estavam em uma construção completamente abandonada e caindo aos pedaços. E aí o doutor levanta os dois, colocando Elizabeth de pé no canto, se apoiando em algumas argolas para manter o equilíbrio. E então ele põe Joe em uma espécie de equipamento improvisado de academia, e começa a puxar uma barra de ferro em direção ao rosto do homem, e sempre que ele empurrava a barra, uma roda girava às suas pernas, como se ele estivesse andando em uma bicicleta. Só que a força com a qual ele faz isso é tanta que os pontos do joelho do homem acabam rompendo, e com os gritos de Elizabeth, o médico fica meio irritado, dizendo que estava decepcionado com eles, e encerrando a fisioterapia macabra por ali. Em outro dia, o médico decide levar seus pacientes para o lado de fora, pois eles precisavam pegar um sol, e ele tinha que colher suas ervas medicinais. E assim que desperta, Joey olha em volta, e vê cercas com arame farpado, e um baita cachorro do lado de fora, impedindo que eles fujam. E aí Elizabeth questiona o doutor como ele havia os encontrado, pois enquanto engasgava mais cedo, a garota se lembrou de um homem mascarado que tinha lhe atacado, e ela pergunta se foi o médico que lhe sequestrou, mas o cara fala que não, pois já era velho pra isso, e poderia ser até mesmo Joey que tinha feito essa atrocidade com ela. Além de que foi pura sorte ter encontrado os dois, apesar de que não tinha nenhum documento, telefone ou qualquer coisa que ajudasse a identificá-los. Isso deixa a mulher meio desconfiada, e ela pede para que o doutor deixasse ambos irem para suas casas, pois alguém poderia estar procurando por eles como suas famílias ou até a polícia. Ao ouvir isso, o médico fala que aquela era a nova casa deles, e ameaça a jovem com um alicate, pedindo que ela repita isso pra ele. E com medo de ser cortada, a garota concorda. Mas quando o maluco pergunta a Joey se ele também via aquele hospital como sua casa, o cara se recusa a responder, deixando o médico irritado. E aí ele pega a mão do Joey e o força a colocar o alicate no pescoço de Elizabeth. E para salvar a sua nova amiga, o cara usa sua voz pela primeira vez apenas para concordar em ter aquele lugar como casa. Satisfeito, o médico abraça os dois, dizendo que agora eles eram como uma família, apagando a dupla logo em seguida. Bom, analisando um pouco os ferimentos dos dois, parece que o doutor mexeu em todas as articulações de seus corpos, como se a vida dos dois fossem meros brinquedos para ele. Ou talvez ele possa ter tomado essa decisão para evitar possíveis fugas, apesar de que é estranho um joelho literalmente se romper enquanto faz um exercício físico. Além disso, pode ser por conta da rebeldia do cara, mas o médico parecia odiar completamente o Joey, já que ele propositalmente o coloca em situações complicadas, o que também é estranho, já que se ele quisesse manter ambos vivos e em boa forma, estourar os joelhos de um deles não é a melhor opção para isso. Entretanto, ainda tem algo útil em tudo isso, já que eles estão começando a se mover pelo prédio, e essa é uma ótima oportunidade para analisar o local e prestar atenção em qualquer coisa que possa ser útil em algum momento, como canos soltos que podem virar armas, ou possíveis saídas para o lado de
fora. Quanto às coisas que o médico diz, Elizabeth não deveria levar nada do que ele fala em consideração, pois aparentemente o que o doutor está fazendo é lavagem cerebral, implantando de pouco em pouco a ideia de que eles precisam da sua ajuda para sobreviver, ou que ambos devem algo a ele por ter salvo as suas vidas. Fora que assim, o cara é nitidamente um alucinado, e é impossível levar qualquer coisa que sai da sua boca a sério, ou como verdade absoluta. E considerando que agora tem um cachorro gigante na jogada, o ideal é manter o plano de melhorar o suficiente para poder correr desse cachorro, ou pelo menos lutar com ele, já que aquele joelho bichado do Joey seria um problema, e ele ficaria facilmente para trás. Ao anoitecer, o médico coloca seus pacientes para dormir e lhes dá boa noite, pedindo desculpas a Elizabeth por ter feito maldades com ela, lhe dando uma flor como presente, e falando que ela fez uma boa ação ao dar o like no vídeo do Derrotando Filmes para fortalecer o canal. E assim que ele vai embora, Joey pergunta se a garota estava bem depois do que aconteceu, mas Elizabeth já estava cansada das atitudes inconsequentes de Joe, e pede que ele seja mais gentil, pois ambos só estavam vivos por conta do doutor, já que mesmo sendo estranho, ele tinha ressuscitado Elizabeth mais cedo, e se ele quisesse fazer alguma maldade com os dois, já tinha finalizado ambos há muito tempo. Só que o homem discorda, já que mesmo sem lembranças do seu passado, ele sabia que não deveria estar ali, e planejava fugir assim que se recuperasse. Além disso, o cara desconfiava que fosse aquele velho que tinha atacado a mulher, mas ela não acreditava nisso, e tinha desconfianças de que talvez pudesse ter sido Joe, já que nenhum dos dois se lembrava de seus passados. Então ela pede para que seu amigo fosse mais gentil, pois tratar o cara mal e ficar sem comer não iria ajudar em nada. Mas Joey concorda em se comportar, comer bem e obedecer tudo que o cara fala. Mas assim que tivesse oportunidades, ele iria fugir. O problema é que o cara nem nota que o médico estava sentado logo atrás deles. Ao amanhecer, o doutor traz o café da manhã dos pacientes, até que vê a flor que deu a Elizabeth no chão. Isso enfurece o médico, que fala sobre ter tentado dividir o seu estilo de vida e as maravilhas que o planeta Terra pode oferecer aos seus pacientes, e só queria um pouco de respeito e admiração em troca. Mas como não estava recebendo nada, isso iria acabar afetando seu tratamento para controlar a raiva, o que poderia prejudicar seus pacientes. Com essa ameaça, ele distribui o café da manhã e começa a alimentar Joey, mas enquanto o cara comia, ele nota que sua boca estava paralisada, e o doutor diz que isso era para poder alimentá-lo direito, pois ele sempre comia mal, e por isso deveria comer mais e falar menos. E aí ele continua enfiando grandes quantidades de comida na boca do coitado. Em seguida ele leva ambos para tomarem banho, e joga Joey paralisado em uma banheira, dizendo que desde que ele fizesse um pouco de força, não afundaria na banheira. E aí ele tira a roupa cirúrgica de Elizabeth, e pede para a mulher sentar em seu colo enquanto ele limpava seu corpo. E aí ele fala que era uma criança solitária, e seu pai era um neurologista que poderia operar até o cérebro de um macaco. Mas enquanto estavam batendo esse papo nada esquisito, a garota nota que Joey estava se afogando, e pede que o médico o ajude. E enquanto se afogava, o homem tem visões de seu passado, revelando que era um criminoso condenado. Então, contra sua vontade, o doutor puxa ele da banheira injetando algo em suas costas, e desesperada, Elizabeth diz que ambos deveriam fugir, pois o maluco iria matar um deles logo, e com certeza seria Joey. Bom, mesmo que puxar o saco de maníacos doentes não seja uma boa ideia, Elizabeth está certa sobre se manter na linha, pelo menos até encontrar uma forma de escapar. Isso porque ambos estão feridos e presos com um médico maluco. Portanto, ficar provocando uma pessoa que pode te finalizar das formas mais dolorosas possíveis a qualquer momento não é uma ideia nada inteligente. E como esse louco parece gostar de se sentir poderoso, ficar bajulando ele, fazendo exatamente o que ele quer por um tempo, pode gerar uma certa confiança, que pode ser a chave para conseguir uma oportunidade de finalizá-lo ou de escapar. Se bem que mesmo que conseguissem fazer isso, não tem nada que possa lhes ajudar do lado de fora, afinal ambos estão sem memórias, não tem documentos de identificação, ou sequer um telefone para tentar entrar em contato com amigos ou familiares. Portanto, a melhor chance de se manterem vivos, alimentados e seguros é ficando naquele hospital por mais tempo. Pelo menos até que a amnésia passe, já que apesar de cada ser humano ter o seu tempo de recuperação, dependendo da quantidade de dano causado no cérebro, suas memórias podem acabar voltando em alguns dias, semanas ou meses. Mas antes eles fazerem algo com a certeza de que podem chegar em casa, do que simplesmente sair mundo afora sem saber por onde começar. Já que como esses dois não têm ideia de onde o hospital fica, ele pode estar em um local isolado, e fugir dali poderia significar ficar perdido na floresta em condições de saúde precárias, o que com certeza vai te finalizar em pouco tempo. Quanto às conversas deles, primeiro que esse médico deve ser um ninja para ter sentado ali sem que os dois percebessem. Segundo, que conversar os seus planos de fuga em voz alta, sem saber onde seu sequestrador está, é burrice, pois ele pode acabar ouvindo a conversa e se precaver ainda mais de eventuais fugas, que foi o que aconteceu nesse caso. O melhor seria literalmente deixar para discutir isso quando ganhassem a confiança do homem e conseguissem ficar a sós. Fora que eles decidiram fugir no pior momento possível, afinal o doutor acabou de injetar uma substância desconhecida em
em Joe, e aquilo poderia ser facilmente um tranquilizante que iria apagar o cara em poucos segundos. Se o Joe apagasse antes ou depois de conseguirem fugir, ambos estariam com problemas sérios, pois o médico iria fortificar ainda mais o local, ou até tomar providências drásticas como desconectar as pernas deles. E aí, ambos estariam com graves problemas. Assustados, os dois começam a vagar pelo hospital buscando uma saída, mas as portas estavam completamente bloqueadas, e os telefones tiveram seus fios cortados. Enquanto andavam pelo local, os dois encontram um cômodo totalmente ensanguentado, parecendo uma mesa de operações. Nesse momento, o doutor começa a falar nos alto-falantes, dizendo que não tinham saída, e que seus pacientes iriam ficar correndo em um labirinto. Mas além de tudo, eles deviam temer o escuro. E aí Joey cai da escada, mas ao invés de se ferir, ele acha algo estranho, um quarto cheio de coisas que pareciam ser para crianças, e ali tinha uma parede quebrada que dava vista para o lado de fora. Só que o desespero bate quando eles percebem que estavam no meio do nada. Olhando todas aquelas coisas infantis, Elizabeth tem um flash de memória, e se lembra que tinha uma filha. Isso faz ela entrar em desespero, pois seu instinto materno despertou, e ela percebe que tinha que voltar para sua garotinha. Só que Joey tira ela do transe, jurando que iriam escapar dali de alguma forma. Porém, o terror aumenta quando o médico diz que iria brincar de esconde-esconde com a sua nova família. Horrorizados, a dupla sai desesperada procurando por uma saída, mas o médico pede que ambos tomem cuidado com o que tem nos andares mais abaixo, indicando que ele sabia a localização dos dois. E enquanto exploravam, eles encontram uma sala cheia de substâncias estranhas, e percebem que tinham fotos deles em um mural mostrando a evolução do tratamento de ambos, e vemos que os dois estavam presos naquele prédio há aproximadamente 13 dias, junto de um álbum de fotos macabros que o médico tirava durante suas recuperações. Mas Joey estava mais preocupado em saber o que ele fazia depois de tirar as fotos. Só que antes de obter alguma resposta, eles ouvem o doutor entrando no local, e se abaixam para não chamar atenção. Mas quando achavam que estava tudo bem, o médico solta o seu cachorro dentro da sala, forçando os dois a se rastejarem até a porta de saída. Mas quando estavam prestes a escapar, o doutor aparece com um desfibrilador e nocauteia os dois. Bom galera, tem muita coisa errada e estranha aqui, mas vamos por partes. Primeiramente, o doutor estava o tempo inteiro falando com os dois, e dizendo coisas que mostravam que ele sabia exatamente onde seus pacientes estavam, e não é difícil de imaginar pela mente doente do cara que ele instalou câmeras pelo hospital. Portanto, o melhor a se fazer nessa situação é encontrar algo que pudesse ser usado como arma, já que esse é um hospital abandonado, que definitivamente deve ter canos enferrujados, bisturis ou até antigos extintores de incêndio que podem ser usados para se defender. E eu nem vou comentar que eles passaram por uma sala com no mínimo umas 30 armas diferentes, e foi uma burrice extrema não ter pego nada ali para se defender. E aí o próximo passo seria se esconder em algum lugar escuro, onde câmeras não seriam capazes de avistá-los, e tentar pegar o médico desprevenido quando ele se aproximasse. Até porque ficar andando de um lado para o outro só vai gastar energia e tempo precioso que eles podiam usar para fazer coisas mais importantes, como por exemplo, quebrar uma janela num dos andares mais baixos e tentar escalar até o chão, já que por ser um local grande, com certeza devem ter janelas que ele não conseguiu bloquear, e elas poderiam ser úteis para tentar uma fuga, fora que o médico vive nesse lugar há mais tempo que Joey e Elizabeth, e com certeza deve conhecer a instalação melhor que eles, facilitando com que ele chegasse até os dois sem que a dupla percebesse. O lado bom é que enquanto ele estiver falando no microfone, quer dizer que o maluco não está nos caçando ainda, pois ele deve estar parado em alguma espécie de sala de segurança olhando as câmeras e falando no microfone, já que não teria como ele fazer os dois ao mesmo tempo. O que quer dizer que quando ele parar de falar para nos procurar, teremos uma pequena vantagem para conseguir despistá-lo, fazendo com que ele tenha que voltar para olhar nas câmeras novamente. E esses sim são os melhores momentos para se mover, já que o local parecia ser gigante e deve ter ótimos esconderijos. Outra parte boa é que se naquela queda o Joey não rompeu nenhum ponto, quer dizer que ele e Elizabeth já estão recuperados, o que facilitaria bastante caso eles precisem entrar em combate com o psicopata. Algum tempo depois, Elizabeth é despertada com um tapa na cara pelo doutor, dizendo achar que tem algo de errado com a cabeça de Joey, e por isso teria que abri-la para checar, pois ele curou os dois, lhes deu comida, e mesmo assim ambos continuavam fazendo coisas contra o seu salvador, mas ele dá opções para a garota, dizendo que se ela quisesse, ele poderia finalizar o cara, ou apenas cegá-lo, ou silenciá-lo, mas Elizabeth teria que lhe ajudar com isso, dizendo tudo o que se passava em sua cabeça para o doutor, e revelar todas as verdades. Com medo, a jovem conta que ambos planejavam fugir durante a noite, e fala que tinham uma filha, implorando para que o médico lhe ajudasse a achar a menina. Então o doutor aceita, mas fala que antes daria a Elizabeth algo que passou por gerações de sua família, uns brincos que pertenciam a alguém muito importante para o médico, uma pessoa que já se foi. Então, como recompensa, ele aceita apenas calar Joey para sempre, assim ninguém nunca mais ouviria seus planos, mas pede que Elizabeth respire anestesia e durma, pois ela não iria querer ver isso. Muito tempo se passa, e o doutor chega no quarto de Elizabeth
Elizabeth com Joey, e vemos que a sua boca foi costurada. Então o maluco fala que agora a mulher era sua e não iria mais ouvir planos imbecis de fuga. Porém, o médico achava que sua boca não seria o suficiente, já que seu paciente era um homem forte que poderia correr. E aí ele decide desconectar os dedões para que o cara não tivesse mais equilíbrio. Só que isso atinge o limite psicológico de Elizabeth, que quebra um vaso de flores na cabeça do homem, fazendo com que vários cacos perfurassem no seu rosto. E isso enfurece o psicopata, que parte para cima da mulher, tentando cravar a agulha de anestesia em seu pescoço. Porém, ele acaba acertando a mão dela. Só que num ataque de fúria, Elizabeth consegue virar o jogo e crava a agulha no pescoço do doutor, apertando a bolsa de soro até que não sobrasse mais nada. E isso o deixa completamente apagado. Em seguida, ela liberta Joey, que tem que cortar os pontos de sua boca para conseguir falar. Mas o cara só conseguia rir por ainda ter seus dedos. E como agradecimento, ele tira os brincos do psicopata das orelhas da sua salvadora. E juntos, eles decidem que era hora de partir daquele lugar macabro. Então, a dupla começa a procurar uma saída. Mas independentemente de onde olhassem, parecia que todos os lugares estavam bloqueados. Até que ambos notam um rastro de sangue no corredor, vindo da sala de operações, e percebem que o médico ainda estava vivo. E a dupla tinha que escapar antes que eles os capturassem novamente, ou fizesse algo ainda pior. Ok, tem algumas coisas que esses dois patetas poderiam ter feito para impedir que isso acontecesse. A primeira e mais óbvia é a regra mais famosa de Zumbilândia: atire 2 vezes. Isso quer dizer que inimigos resistentes não devem ter a dádiva da dúvida, e seria importante que os dois tivessem certeza de que o médico estava finalizado, acertando a sua cabeça com algo pesado ou atingindo pontos vitais. Porém, com todos os danos sofridos, o homem devia estar definitivamente mais fraco, o que torna muito mais fácil derrubá-lo novamente e garantir a kill dessa vez. Mas para isso, seria importante que ambos encontrassem uma forma de se defender, seja pegando uma barra de ferro enferrujada ou indo até a sala de equipamentos do doutor para pegar uma arma decente. De preferência, algo que não precisasse se aproximar tanto para usar, já que depois dessa eu não duvido que esse maluco tenha super força também. Portanto, evitar proximidade é uma ótima forma de diminuir possíveis danos, já que como eles estão no meio do nada, qualquer ferimento pode ser prejudicial na hora de encontrar uma forma de voltar para a cidade. Explorando o local, os dois acham uma espécie de frigorífico e abrem por curiosidade para ver o que tinha dentro, encontrando um monte de corpos espalhados por lá, além de braços e cabeças separadas. E com medo de ser pego desprevenido novamente, Joey vai até o local onde foi operado para pegar uma arma e decide levar uma machadinha. Nesse momento, Elizabeth vê um rastro de sangue indo em direção ao que parecia ser um armário, e ambos abrem a porta esperando pegar o doutor escondido ali, só que a dupla não acha nada. Nesse momento, a mulher sente uma pequena brisa vindo de trás da parede, então eles quebram ela, encontrando uma espécie de saída. Mas descendo as escadas, eles sentem um cheiro e pisam em algo extremamente pegajoso, mas ignoram isso, até que Elizabeth acaba escorregando e cai num amontoado de membros e ossos de pessoas. Tentando ajudar a sua amiga, Joey puxa a garota, mas acaba perdendo o machado em meio ao sangue. E desesperados para sair dali, ambos nem dão muita importância e apenas abrem a porta. Só que do lado de fora, o doutor estava esperando por seus pacientes, com o seu cachorro doidinho para fazer uma boquinha. E aí o maluco tenta convencer seus pacientes a ficar, pois eles poderiam ser uma linda família ali. Mas quando percebe que os dois iriam recusar, o médico solta o seu cachorro, fazendo com que a dupla tenha que recuar correndo para dentro do hospital. Só que eles conseguem bloquear uma porta antes que o animal chegasse neles. Porém, a dupla percebe que não havia outra saída, e quando Elizabeth iria perder as esperanças, Joey bola um plano genial. Com isso, os dois correm até o freezer, e o homem pede para sua amiga ficar quieta e confiar nele. Então ele esconde a garota embaixo de um plástico, e para se camuflar ainda melhor, Elizabeth passa um pouco de sangue de defunto em sua cara. E assim que o médico entra, Joey se pendura em um gancho para não ser notado, mas com o faro do cachorro, não demora muito até o doutor encontrar a mulher. Porém, quando ele iria capturá-la, Joey surpreende o psicopata com uma ganchada na cabeça. Então ele acerta um golpe no cachorro e salva sua amiga, trancando a fera e o assassino no freezer. Bom, aqui fica uma dúvida completamente estranha, pois afinal de contas, como é que esse psicopata conseguiu acesso a tantos corpos? Existem duas possibilidades para isso, e as duas ainda assim são suspeitas, e seriam investigadas pela polícia, que parece não estar nada a fim de trabalhar. A primeira possibilidade é que o médico invadiu um necrotério e roubou os corpos para usar em experiências. Mas a não ser que ele tenha um cúmplice que trabalhe em algum local como esse, dificilmente o maníaco não seria pego fazendo isso. E a segunda alternativa é que ele está sequestrando várias pessoas e trazendo para aquele lugar abandonado. E independente de qual você acha que seria a verdade, é literalmente impossível que nenhuma autoridade tenha anotado os desaparecimentos de corpos ou pessoas sumindo na região e começasse a investigar o que estava acontecendo e chegando a um doente mental que se esconde num hospital abandonado, mesmo que isso demorasse um certo tempo. Quanto ao plano de Joey, apesar de ter sido uma boa ideia, foi completamente mal executado. Primeiro, que o cara estava se recuperando de várias operações cirúrgicas e ferimentos diversificados. Portanto, se pendurar em um gancho poderia fazer com que ele caísse ou
que estourasse algum outro ponto em seu corpo alertando o médico. O mais indicado e seguro seria se esconder no meio dos corpos como Elizabeth fez. Além disso, é completamente incompreensível o porquê desses dois não finalizarem logo esse médico. Já é a segunda vez que conseguem derrubá-lo, mas mesmo assim preferem deixar o cara vivo, sendo que literalmente era só bater com a outra parte do gancho nele. O mais difícil seria cuidar do cachorro, mas existem meios de se defender de um ataque de um cão de grande porte. A primeira coisa seria fechar a porta da escadaria, pois dificilmente o cachorro saberia abrir uma porta e demoraria para o médico chegar ali, já que o cara é manco. E se mesmo assim o animal entrar no lugar e atacar, tente manter suas mãos longe da boca dele e imobilize o pescoço do animal. E se ele te pegar, tente dar o braço para ele e acertar alguns golpes rápidos em seu focinho, pois isso vai fazer o bicho recuar. Mas já que eles não quiseram fazer nada disso, ao menos a dupla deveria se certificar que o médico estava bem preso, colocando coisas pesadas em frente à porta, para evitar que ele abrisse ela com facilidade. Finalmente livres, os dois conseguem sair daquele lugar macabro e seguem caminho pela floresta até avistar um pequeno rio, onde lavam os seus corpos para tirar todo aquele sangue. E juntos, a dupla segue caminho até encontrar uma estrada, onde tentam pedir carona para vários carros que estavam passando. Mas é claro que ninguém para ajudar dois estranhos cobertos por manchas de sangue. Sem ter escolhas, ambos continuam andando até que finalmente alguém estaciona e deixa que eles entrem no carro. Mas antes que pudessem comemorar, Joey nota que era o médico tentando sequestrá-los novamente. Só que quando ele tenta agarrar Elizabeth, a mulher aperta o ferimento em seu olho e consegue fugir. Enfurecido, o maluco tenta atropelar a dupla, mas falha miseravelmente. Sem outra saída, eles correm até o meio da floresta, onde vem dois túmulos estranhos no meio do nada. Só que eles ignoram e continuam seu caminho. O problema é que os dois acabam ficando sem saída quando dão de cara com um precipício gigantesco. Nesse momento, o doutor aparece dizendo que eles poderiam voltar para casa com ele ou morrer, mas Joey escolhe a morte e é baleado. Desesperada, Elizabeth implora para que o assassino lhe ajude, mas ele se recusa pois viu que ela tirou os brincos que eram tão importantes para ele. E aí o cara aponta a arma para a jovem. Só que vendo isso, Joey se lembra que tinha guardado os brincos em seu bolso e usa eles para chamar a atenção do psicopata. Ele larga a mulher e vai em direção aos objetos, que representavam suas memórias afetivas do passado, mas Joey os joga do penhasco, fazendo o homem chegar muito perto da beirada. E aí Elizabeth o empurra de lá, e digamos que a queda não foi muito agradável pro cara. Com o maluco finalizado, Elizabeth socorre seu amigo, e ambos continuam caminhando até que ouvem o latido de um cachorro, e o seguem até um acampamento que estava extremamente perto. Muito tempo se passa, e Joey acorda no hospital, e Elizabeth o tranquiliza, dizendo que tudo ficaria bem agora. Só que do nada, a detetive e o médico aparecem, e pedem para falar com os dois a sós, levando eles até salas separadas. Lá a detetive explica que as digitais dele não batiam, pois eram de braços diferentes, e ela conta que um dos braços era de um prisioneiro condenado à morte, enquanto que o outro era de um oficial condecorado que foi morto em combate. Em paralelo, a filha de Elizabeth aparece na sala para ver a sua mãe, mas ela fica revoltada assim que olha para o rosto dela, dizendo que a sua mãe havia morrido há muitos anos de uma doença, e o médico conta que tudo que a mulher tinha eram memórias sensoriais. E na outra sala, a detetive conta que o cara do qual eles estavam falando, na verdade não estava matando ninguém, e sim pegando corpos mortos e costurando eles, criando vida a partir de pedaços de pessoas que já se foram. Com isso, várias pessoas entram na sala com roupas de proteção e levam o casal Frankenstein para uma sala de operações, onde eles seriam estudados. E é só aí que os dois percebem que aquele hospital abandonado sempre foi a sua verdadeira casa. Ok, esse final foi no mínimo surpreendente, mas com certeza se essa dupla tivesse lido melhor os papéis da sala do doutor, eles poderiam ter entendido o que estava acontecendo, e talvez esse médico maluco deveria abordar outra forma de tratar os seus experimentos, pois qualquer um que acordasse naquele lugar e visse tudo aquilo chegaria à mesma conclusão que esses dois, ainda mais com o maluco falando nada com nada no seu ouvido o tempo inteiro. E eu nem vou entrar em detalhes de que algo assim não seria possível, ainda mais levando em conta que a garota disse que a mãe dela foi de base já fazia anos, então o corpo dela com certeza estaria em um estado avançado de decomposição. Já o doutor maluco deve estar fazendo experiências em si mesmo, pois o cara sobreviveu àquela queda. Pelo menos agora, talvez ele mude a abordagem com as suas experiências e tente explicar o que realmente está fazendo, mesmo que ninguém vá acreditar nisso. Mas agora ele pode usar meios de provar o que está fazendo sem usar tantas charadas e parecer que sequestrou os experimentos, se bem que ele sequestrou, né? Só que eles não estavam vivos quando ele fez isso. Fala galera, esse foi como derrotar experimentos macabros. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E agora, surpresa prometida. Nem todas as histórias de encontros têm um final feliz, e hoje eu vou te contar 6 histórias que vão fazer você pensar 2 vezes antes de arrastar para a direita. Olá a todos, me chamo Gabriel e tenho uma história para compartilhar com vocês. Tenho 32 anos e sou de São Paulo, e o que eu vou contar aconteceu comigo há alguns meses. Eu estava em casa numa noite de sexta-feira sem muito o que fazer. Decidi abrir o Tinder para passar um tempo.
Lá encontrei Carla, uma garota de 29 anos, muito bonita e com uma descrição que chamou minha atenção, onde ela dizia ser misteriosa e que adorava aventuras. Iniciamos uma conversa que fluía muito bem, ela parecia inteligente e interessante, e em pouco tempo decidimos marcar À primeira vista, esse rancho pode parecer um local agradável e tranquilo para se morar e aproveitar a vida. Porém, ele talvez seja o lugar com mais atividades paranormais no planeta Terra. Mas tudo isso não se trata apenas de especulação ou teorias, já que os cientistas e também os especialistas mais caros que o dinheiro poderia pagar investigaram o rancho por quase uma década, e os resultados foram simplesmente surpreendentes. Em 1994, Terry e Gwen Sherman decidiram comprar um rancho de 480 hectares, localizado no estado de Utah. Eles buscavam um local espaçoso, porque queriam criar animais e também para dar uma boa moradia para os seus dois filhos. Um já era adolescente, enquanto que a outra tinha apenas 10 anos de idade. Mas assim que chegaram no rancho, Terry e Gwen estranharam, porque a casa principal tinha uma enorme quantia de trancas às portas e janelas. É isso aí, galera, o Abismo do Medo acabou de ser lançado. Agora vocês vão ter ainda mais vídeos aterrorizantes para assistir. E lá eu vou poder falar de outros tópicos de terror, como casos reais, lendas, casos criminais e muitas outras coisas. Então corram lá para ver o primeiro vídeo do canal que já está disponível, é só clicar aqui. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, se você acordar amarrado em uma maca em um lugar desconhecido, pode ser que alguém tenha te revivido e só queira ser seu amigo.